Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula vamos falar sobre as lentes esféricas. As lentes esféricas podem ser de bordas finas ou de bordas grossas. As lentes de bordas finas, em relação aqui ao meio da lente, essas bordas são mais finas, então elas podem ter essa nomenclatura. Essa daqui é convexa dos dois lados, então ela é chamada de biconvexa. Essa daqui é uma plano convexa. Primeiro nós dizemos o plano, porque o plano tem um raio infinito. E quem tiver o raio maior, o nome vem primeiro. Aqui é onde tem a maior dúvida, se é côncavo convexo ou convexo côncavo. Mas aí você tira pelo raio. O raio do côncavo é maior do que o convexo. Logo, aqui vai ser uma côncavo convexo. As lentes de bordas grossas, que são essas aqui, bordas grossas porque a espessura aqui das bordas é maior do que a do meio. Então elas podem ser desses três tipos aqui, ó, côncavo dos dois lados, então é uma bicôncava, plano côncava e uma convexo côncava. Como o raio do convexo aqui é maior do que o da côncava, por isso que o nome vem primeiro convexo, depois côncava. Essas lentes de bordas finas, geralmente elas são lentes convergentes. Já de bordas grossas, são geralmente divergentes. Então, essas lentes convergentes, elas têm essa propriedade aqui, ó. Os raios, ao emergirem, vão convergir para um único ponto. Já as divergentes, esses raios vão se espalhar quando emergem por essa lente. Os raios notáveis são esses três. O primeiro raio aqui é aquele que incide paralelamente ao eixo principal e vai emergir passando pelo foco imagem. Então aqui você tem o primeiro raio das lentes. O segundo raio é aquele que incide do centro óptico e aí passa sem sofrer deflexão nenhuma. Esse é o segundo raio particular. E o terceiro é aquele que passa pelo foco e emerge paralelamente ao eixo principal. Aqui, no caso da lente divergente, são os prolongamentos que vai passar pelo foco. A formação das imagens nas lentes. Na lente divergente, assim como nos espelhos esféricos, é muito semelhante o estudo, o da divergente com o espelho esférico convexo. Então, aqui nessa lente, só vai acontecer um tipo de imagem, que é esta daqui, ó, em que essa imagem ela vai ser, por característica virtual, direita e menor do que o objeto, assim como acontecia lá no espelho esférico convexo. Então, esse é o tipo de imagem formada em uma lente divergente. Só vai se formar um tipo de imagem, que é essa aqui. Essa imagem ela é direita, ela é menor do que o objeto e ela é virtual. Então, a diferença lá do espelho para essa lente é que a virtual lá no espelho é do outro lado do espelho. Aqui na lente, ela aparece do mesmo lado que está o objeto. Essa é a diferença. Agora vamos ver a formação de imagens em uma lente convergente. Em uma lente convergente vão se formar 5 tipos de imagens. Quando o objeto estiver antes do ponto antiprincipal objeto, pegando aqui dois dos raios particulares, nós temos que, quando o raio ele incide paralelamente ao eixo principal, ele vai passar pelo foco. E quando o raio incide no centro óptico da lente, ele vai passar sem sofrer desvios. Então aqui está a imagem formada quando isso acontece. E quais são as suas características? Ela vai ser real, quando ela aparece do outro lado da lente, ela é dita real, invertida e menor que o objeto. Essas são as características dessa imagem quando o objeto está antes do ponto antiprincipal objeto. A segunda imagem, aqui o objeto está exatamente em cima desse ponto, do ponto antiprincipal objeto. Então, a imagem formada, notem que ela vai ter, por característica, ser real, porque está do outro lado da lente, ela vai ser invertida e igual, tem o mesmo tamanho do objeto. Já a terceira imagem, o objeto está agora entre o ponto antiprincipal objeto e o foco da lente. Então, quando isso acontecer, essa imagem vai ser formada do outro lado e ela tem essas características. Ela é real, invertida e maior que o objeto.
Já quando o objeto está exatamente em cima do foco da lente, não vai se formar uma imagem nítida. Ela é chamada de imagem imprópria. Então, essa é a quarta imagem formada. A quinta e última imagem é a única que é virtual. Então, é muito semelhante a um caso igual, extremo, de extrema igualdade com os espelhos esféricos. As imagens são as mesmas. A única diferença é que nos espelhos aparece a imagem, quando é real, na frente do espelho, e quando é virtual, do outro lado. E aqui é o contrário na lente. Então, essa quinta imagem, você tem o objeto aqui colocado entre o foco e o centro óptico da lente, e aí a imagem formada vai estar do mesmo lado do objeto. Então, ela tem essas características aqui. Ela é formada pelos raios prolongados aqui, pelo prolongamento desses raios. Então, a imagem é virtual, direita e maior que o objeto. E vamos agora à última parte do estudo de lentes, com a equação de Gauss e do aumento linear. Temos aqui alguns elementos que compõem a lente. Esse P é a distância do objeto até a lente. O Fzinho é a chamada distância focal. O P' é a distância da imagem até a lente. E esse R é o raio de curvatura da lente. Temos essas relações aqui para as lentes, que são as mesmas dos espelhos esféricos. A distância focal é o raio dividido por 2. Já essa aqui é a famosa equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Arrumando essa expressão aqui, nós chegamos a essa. F, que é a distância focal, é igual ao produto dividido pela soma. P vezes P' dividido por P' mais P. E essa daqui é a equação do aumento linear, que é igual a I sobre O, que também é igual a menos P' sobre P. Então, nós temos aqui três equações em uma. Temos essa equação aqui, essa outra equação aqui e essa aqui. São três equações em uma. Vamos ver um exemplo de aplicação. Uma vela de 10 centímetros de altura está a 50 centímetros de uma lente. A imagem é projetada sobre uma tela situada a 2 metros da lente. Determine. Então, nós queremos achar, na letra A, a distância focal da lente. Para descobrir a distância focal, nós podemos utilizar essa expressão aqui. Ó. A distância focal é igual a o produto P vezes P' dividido pela soma P' mais P. Sendo que aqui, percebam que essa distância da imagem até a lente, ela está em metros, e a distância do objeto até a lente está em centímetros. Então, devemos converter tudo para uma mesma unidade. Então, vamos converter esse de metros para centímetros. Então, aqui vai ficar assim. F, que é a distância focal, é igual a P, que é 50, vezes o P', transformando isso aqui em centímetro, vai dar 200 centímetros, dividido por P', que é 200, mais o P, que é 50. Então, isso aqui vai dar igual a 50 vezes 200, 5 vezes 2 é 10, e aí 3 zeros, 1, 2, 3, dividido por, então vai dar 10.000 dividido por 250. Logo, a distância focal será igual a, podemos simplificar aqui esse zero de cima com esse zero de baixo, e agora ficou 1.000 dividido por 25. E 1.000 dividido por 25 dá 40. Então, deu 40 centímetros a distância focal. Vamos descobrir agora, na letra B, o aumento linear da imagem. Então, o aumento linear, que é representado por esse A, vai ser igual a quê? Como eu não tenho ainda o tamanho da imagem, então eu vou utilizar essa daqui, ó, menos P' sobre P. Ou seja, o aumento vai ser igual a menos o P', que deu 200 centímetros, menos 200, dividido por P, que é 50. Simplificando aqui, ó, esse zero cai com esse, vai ficar menos 20 sobre 5. Então, o aumento vai dar igual a menos 4. Esse é o aumento. O aumento está significando o seguinte, ó, essa imagem
ela vai ser invertida, porque o sinal aqui deu negativo. E vai aumentar 4 vezes em relação ao tamanho do objeto. Então, ele era 10 centímetros, então o tamanho da imagem vai ser 4 vezes maior. E a gente vai verificar aqui, encontrando na letra C esse tamanho da imagem. Então, letra C está pedindo aqui, que é a letra A, letra B e letra C. Está pedindo o tamanho da imagem. Então, nós podemos encontrar esse tamanho da imagem utilizando essa expressão aqui, ó. O aumento é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. O aumento linear nós vimos aqui que dá menos 4. Então, menos 4 é igual a I, que é o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, que é de 10 centímetros. Multiplicando aqui os meios e igualando a multiplicação dos extremos, nós temos que o I é igual a menos 40 centímetros. Então, esse sinal negativo, ele representa uma inversão, porque a imagem vai estar invertida. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!